Sente que subir um lanço de escadas já não é o que era? Ou que carregar os sacos das compras do mercado se tornou uma tarefa mais pesada? Se calhar, até já notou que os seus braços ou pernas parecem menos firmes do que antes. Isto não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos depois dos 60, chamada sarcopenia. É um nome complicado para algo muito simples, a perda de músculo e força que acontece com a idade. E o mais frustrante é que parece um comboio em andamento que não conseguimos parar. Sentimos-nos mais frágeis, com menos equilíbrio e com medo de quedas que antes nem nos passavam pela cabeça. Mas e se eu lhe dissesse que o segredo para abrandar e até reverter este processo pode estar escondido na sua tigela de cereais do pequeno almoço? Sim, essa refeição simples que talvez faça todas as manhãs pode ser a sua maior aliada. Neste vídeo, vamos descobrir juntos alimentos simples e hábitos fáceis que vão ajudar a reconstruir a sua força, a sua vitalidade e a sua independência. E peço-lhe que fique até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora, mas que faz toda a diferença. Vamos então começar pelo princípio, pela refeição que dá o tom para o resto do dia. O pequeno almoço. Muitos de nós crescemos a ouvir que o pequeno almoço é a refeição mais importante, e isso é verdade, mas talvez não pelas razões que pensamos. Para quem tem mais de 60 anos, o pequeno almoço é a primeira grande oportunidade do dia para combater a perda muscular. Pense nisto. Depois de 8 horas a dormir, o nosso corpo esteve em jejum. Os nossos músculos estão, por assim dizer, famintos por nutrientes para se repararem e fortalecerem. Se lhes dermos apenas açúcar e hidratos de carbono simples, como um pão branco com doce ou cereais açucarados, estamos a dar-lhes energia rápida, mas não estamos a dar-lhes os tijolos de que precisam para se reconstruírem. Esses tijolos são a proteína. E aqui entra o nosso primeiro grande segredo, algo incrivelmente simples para adicionar aos seus cereais matinais: iogurte grego natural ou queijo quark. Sei que pode parecer uma mudança pequena, mas o impacto é gigantesco. A maioria das pessoas come os seus cereais com leite, o que não é mau, mas uma chávena de leite tem cerca de 8 gramas de proteína. Uma porção de iogurte grego natural, pelo mesmo volume, pode ter entre 17 a 20 gramas de proteína. É mais do dobro. O queijo quark é ainda mais impressionante, chegando por vezes às 25 gramas. Esta dose extra de proteína logo pela manhã funciona como um sinal para o nosso corpo. Diz-lhe: acorda, está na hora de construir músculo, não de o perder. A ciência por detrás disto é fascinante, mas vou explicar de forma simples. Com a idade, os nossos corpos desenvolvem algo chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de mais proteína em cada refeição para estimular a construção muscular da mesma forma que fazíamos quando éramos mais novos. Uma pequena quantidade de proteína já não é suficiente. Precisamos de um estímulo mais forte. Ao começar o dia com uma dose robusta de 20 a 30 gramas de proteína, estamos a dar esse estímulo logo de manhã, otimizando o processo de construção muscular para o resto do dia. Pense no seu corpo como uma casa em construção. A proteína são os tijolos. Se os trabalhadores, as nossas células, chegam de manhã e não encontram tijolos suficientes, a obra fica parada. Ao adicionar iogurte grego ou quark aos seus cereais, está a garantir que há uma grande pilha de tijolos pronta a ser usada logo às 8 da manhã. E como fazer isto de forma prática? É muito fácil. Em vez de deitar o leite sobre os seus cereais de aveia ou flocos de milho, coloque primeiro 2 ou 3 colheres de sopa bem cheias de iogurte grego natural ou queijo quark no fundo da taça. Adicione os seus cereais por cima, talvez umas frutas frescas como mirtilos ou framboesas para doçura e antioxidantes, e talvez até um pequeno punhado de nozes ou amêndoas. As nozes não só adicionam uma textura crocante e deliciosa, como também contribuem com mais alguma proteína e gorduras saudáveis, que são importantes para a saúde do cérebro e do coração. Esta pequena mudança transforma uma refeição que era maioritariamente de hidratos de carbono numa refeição equilibrada e poderosa. Vai notar que se sente mais saciado durante mais tempo
evitando aquela vontade de petiscar a meio da manhã. Mas, mais importante, ao longo de semanas e meses, estará a fornecer ao seu corpo a matéria-prima de que ele desesperadamente precisa para se manter forte. Estará a lutar ativamente contra a fragilidade. Essa força não é apenas para levantar pesos no ginásio. É a força para pegar nos seus netos ao colo sem dor nas costas. É a força para carregar as garrafas de água do supermercado para casa. É a força para se levantar de uma cadeira sem precisar de apoio. É a força que nos dá independência e qualidade de vida. Portanto, da próxima vez que olhar para a sua caixa de cereais, não veja apenas um pequeno almoço rápido. Veja uma oportunidade de ouro para começar o dia a construir um corpo mais forte e resiliente. Claro que fortalecer o nosso corpo não depende apenas de uma única mudança, por mais poderosa que seja. O nosso pequeno almoço reforçado é o alicerce, mas precisamos de continuar a construir sobre ele ao longo do dia. E o próximo alimento de que vamos falar é um verdadeiro clássico, um campeão da nutrição que por vezes foi injustamente mal visto, mas que é um dos nossos melhores amigos na luta contra a perda muscular: o ovo. Durante anos ouvimos dizer para ter cuidado com os ovos por causa do colesterol. Felizmente, a ciência mais recente já veio esclarecer que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem muito pouco impacto no colesterol do nosso sangue, e os benefícios do ovo, especialmente para quem tem mais de 60 anos, superam em muito qualquer preocupação antiga. Um único ovo grande contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína da mais alta qualidade. O que significa alta qualidade? Significa que contém todos os aminoácidos essenciais, os blocos de construção da proteína, nas proporções certas para o nosso corpo os utilizar de forma eficiente. É uma proteína completa. Para além disso, os ovos são incrivelmente versáteis e econômicos. Pode comê-los cozidos, escalfados, mexidos ou numa omelete recheada de legumes. Um pequeno almoço com 2 ovos mexidos e uma fatia de pão integral já lhe dá cerca de 15 gramas de proteína de excelente qualidade, e se juntar um pouco de queijo, esse número sobe ainda mais. Mas não pense nos ovos apenas para o pequeno almoço. Um ovo cozido é um lanche fantástico para a meio da tarde. É fácil de transportar, sacia e evita que recorra a bolachas ou doces. Pode também picar um ovo cozido e adicioná-lo à sua salada ao almoço, ou até à sua sopa. É uma forma muito simples de aumentar o teor de proteína de qualquer refeição. Outro grupo de alimentos fundamental e que faz parte da nossa tradição culinária portuguesa são as leguminosas. Falo do grão de bico, de todos os tipos de feijão, das lentilhas e das ervilhas. Estes alimentos são potências nutricionais. Não só são uma excelente fonte de proteína de origem vegetal, como também são riquíssimos em fibra. A fibra é crucial à medida que envelhecemos, pois ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar regularmente, controla os níveis de açúcar no sangue e alimenta as bactérias boas do nosso intestino, que são fundamentais para a nossa imunidade e bem-estar geral. Pense na riqueza da nossa gastronomia: uma boa sopa de feijão, um rancho com grão de bico ou até uma simples salada de feijão frade com atum. Todas estas são refeições que, para além de deliciosas e reconfortantes, estão a trabalhar a favor dos seus músculos. Uma chávena de lentilhas cozidas, por exemplo, tem cerca de 18 gramas de proteína e 15 gramas de fibra. É uma combinação imbatível. Tente incluir leguminosas nas suas refeições pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Pode ser tão simples como adicionar uma lata de grão de bico bem passado por água à sua sopa de legumes, ou substituir parte da carne picada num refogado por lentilhas. O seu corpo e a sua carteira agradecem. Agora, há um hábito que une todos estes alimentos e que é talvez mais importante do que qualquer alimento isolado. É a forma como distribuímos a nossa proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de comer um pequeno almoço e um almoço mais leves, e depois ter uma grande refeição com muita proteína ao jantar, como um grande bife ou um peixe assado. O problema, como já falamos, é a tal resistência anabólica. O nosso corpo, depois dos 60,
É como um aluno que precisa de um pouco mais de incentivo para aprender. Se lhe dermos pouca proteína ao pequeno almoço e ao almoço, o estímulo não é suficiente para ativar a construção muscular. E se lhe dermos uma quantidade enorme ao jantar, ele não consegue aproveitar tudo de uma vez. Parte dessa proteína preciosa pode acabar por ser desperdiçada. A estratégia mais inteligente é dividir a nossa ingestão de proteína de forma mais equilibrada pelas 3 refeições principais. O ideal seria apontar para cerca de 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição. Parece muito, mas vamos ver como é atingível. Ao pequeno almoço, já vimos que os cereais com iogurte grego e nozes podem chegar lá. Ao almoço, uma posta de bacalhau cozido, um bife de frango grelhado ou uma boa dose de feijoada já nos dão essa quantidade. Ao jantar, um filete de peixe espada, umas sardinhas assadas ou uma omelete de 3 ovos com queijo também cumprem o objetivo. Ao alimentar os seus músculos de forma consistente ao longo do dia, está a dar-lhes um fluxo constante de tijolos, permitindo que se reparem e fortaleçam de forma contínua. É como regar uma planta aos poucos, em vez de lhe deitar um balde de água de uma só vez. A absorção é muito mais eficiente. Como pode ver, recuperar e manter a nossa força depois dos 60 não é sobre fazer dietas restritivas ou passar horas no ginásio. É sobre fazer pequenas escolhas inteligentes e consistentes, dia após dia. Trata-se de transformar o seu pequeno almoço numa central de força com iogurte grego, ou quark. Trata-se de redescobrir a simplicidade e o poder de alimentos como os ovos e as nossas tão tradicionais leguminosas. E, acima de tudo, trata-se de nutrir o seu corpo de forma equilibrada ao longo do dia, dando aos seus músculos a atenção que eles merecem em cada refeição, não apenas ao jantar. Cada garfada pode ser um passo na direção de mais força, mais equilíbrio e mais independência. Mas lembra-se que eu prometi uma dica final, algo que une tudo isto e que muitas vezes é esquecido? Essa dica não é um alimento, mas sim algo que permite que todos estes alimentos funcionem corretamente: a vitamina D. A vitamina D é muitas vezes chamada de vitamina do sol, porque o nosso corpo a produz quando a pele é exposta à luz solar. Em Portugal temos a sorte de ter muito sol, mas a verdade é que, à medida que envelhecemos, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D. Além disso, muitos de nós passamos mais tempo dentro de casa ou usamos protetor solar, o que é correto para prevenir o cancro de pele, limitando ainda mais a sua produção. Por que é que isto é tão importante para os nossos músculos? A vitamina D desempenha um papel direto na saúde muscular. Ajuda o corpo a absorver o cálcio, que é vital para as contrações musculares, mas também parece ter receptores dentro do próprio tecido muscular, influenciando diretamente a sua força e função. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D estão fortemente associados a uma maior fragilidade, a um maior risco de quedas e a uma menor força muscular em pessoas mais velhas. É a peça que falta no puzzle. Podemos estar a comer toda a proteína do mundo, mas se os nossos níveis de vitamina D estiverem baixos, os nossos músculos não vão conseguir usar essa proteína da forma mais eficaz. É como ter os melhores tijolos, mas um cimento de má qualidade. A estrutura não ficará sólida. Então, o que podemos fazer? Primeiro, aproveitar o nosso sol de forma segura. 10 a 15 minutos de exposição solar nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, pode ajudar. Mas, para a maioria das pessoas com mais de 60 anos, isso pode não ser suficiente, especialmente no inverno. Fale com o seu médico. Peça para fazer uma análise aos seus níveis de vitamina D. É um teste simples que pode dar-lhe uma informação valiosíssima sobre a sua saúde. Se os seus níveis estiverem baixos, o seu médico poderá recomendar um suplemento. É uma solução simples, segura e econômica que pode ter um impacto profundo na sua força, no seu equilíbrio e na sua saúde óssea, reduzindo o risco de fraturas em caso de queda. Lembre-se, o seu corpo é a sua casa, a única que terá para toda a vida. Cuidar dele não é uma vaidade, é uma necessidade.
Cada pequena mudança que faz hoje é um investimento no seu bem-estar de amanhã. É a garantia de que poderá continuar a desfrutar da sua vida ao máximo, a brincar com os netos, a viajar, a cuidar do seu jardim e a ser a pessoa independente e cheia de vida que sempre foi. Gostava muito de saber o que pensa. Partilhe nos comentários qual é o seu pequeno almoço habitual. Já tinha pensado em adicionar-lhe mais proteína desta forma? A sua experiência pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder mais dicas sobre como viver uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz depois dos 60. A idade não tem de ser sinônimo de fraqueza. Com o conhecimento certo, pode ser uma fase de força, sabedoria e vitalidade. Viva a sua vida da melhor forma, em todas as idades. Um grande abraço e até a próxima.